Você sabe o que é um católico de IBGE? É isso que você vai conhecer neste vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal Apostolado Católico de IBGE, tô brincando. Se inscreva no canal, ative as notificações e vamos aqui aprender o que é um católico de IBGE. Antes de qualquer coisa, eu queria que você entendesse uma coisa. O intuito desse vídeo não é zombar de nenhum católico, de nenhum falso católico, ou de uma pessoa que não conhece a fé, que não conhece a igreja, que não ama. Porque o meu objetivo não é isso. Pelo contrário, o meu objetivo aqui não é zombar de ninguém. É convidar você para se apaixonar, para amar aquilo que nossa igreja nos oferece, aquilo que o próprio Senhor nos oferece. Santo Agostinho vai dizer que nós só amamos o que nós conhecemos. Então, o principal intuito deste vídeo é convidar você que se considera um católico de IBGE a se aproximar da Santa Igreja, a se aproximar do Senhor e amá-lo cada vez mais. Tudo bem? E abandonar esse negócio de catolicismo de IBGE. Olha só, em primeiro lugar, o termo católico tem dois sentidos, podemos assim dizer. Nós chamamos nossa igreja de igreja católica, mas em dois sentidos. O primeiro sentido é uma questão externa e geográfica, ou seja, a nossa igreja é católica porque ela está presente em todos os lugares do mundo e está aberta a todos os seres humanos do mundo, tudo bem? Sem distinção de pessoas. Se o japonês, se o africano, se o americano, se a pessoa que mora na Oceania, se a pessoa que mora na Europa quiserem, podem ser católicos, não tem problema, tudo bem? O segundo sentido é que em nossa igreja está presente todos os meios de salvação que o próprio Senhor deu ao ser humano. Todo o depósito da fé está em nossa igreja. Então nós precisamos entrar nela e crer em toda a fé católica, sem escolher. Eu vou crer nisso, mas não vou crer naquilo. Então, nós precisamos entender o sentido da nossa fé católica. O primeiro sentido, ela está no mundo inteiro, aberta a todos os seres humanos. O segundo sentido é que na Igreja Católica existe a plenitude de toda a salvação. Então, até porque, como vai dizer São Paulo em Colossenses, Cristo é a cabeça da igreja, tudo bem? E como vai dizer a nossa teologia, o Espírito Santo é a alma desta igreja. Então vamos aqui a algumas características do católico de IBGE. A primeira característica é que ele se diz católico, mas não se esforça para aprender nada sobre a fé. Ele não estuda a Bíblia, não estuda o catecismo, não estuda a vida dos santos, simplesmente não faz esforço algum para conhecer. Mas ele acha que é um católico. Ele se batizou, fez ali a primeira Eucaristia, em alguns casos até fez a crisma, e na cabecinha dele ele acha que ele entende tudo sobre a fé católica. E é por isso que tem um monte de opiniões tortas sobre a fé. Tem um monte de preconceitos sobre a fé. Essa é uma das maiores características do católico de IBGE. Ele não busca conhecer. E, obviamente, se ele não conhece, ele não ama, como vai dizer Santo Agostinho. Então, fica aqui o primeiro convite para você, católico de IBGE, não seja mais esse católico. Se aproxima da tua igreja, compra a Bíblia, compra catecismo, começa a estudar. E eu tenho certeza que um monte de coisas que você entende de maneira errada, você vai consertar, você vai aprender da maneira correta. Tudo bem? Não seja esse tipo de católico, tá certo? Segundo tipo de católico, ele diz que é católico, mas troca os domingos de missa por qualquer outra coisa. Passeio, shopping, viagem, praia, churrasco, feijoada. Qualquer coisinha tira ele da Santa Missa de domingo e leva ele para diversão. Ele acha que é normal, e não é normal. O católico que falta a Santa Missa comete um pecado grave. Se ele fizer isso com consciência, ele comete um pecado mortal. E você, meu amigo, você, minha amiga, você é convidado a nunca mais ser esse tipo de católico. Você precisa entender que o santo sacrifício da Santa Missa foi instituído pelo próprio Senhor, que preparou para você. É na Santa Missa que você vai ouvir a palavra, é na Santa Missa que você vai receber o próprio corpo do Senhor, é na Santa Missa que você vai receber a salvação e a santidade.
Não tente ser católico em outro lugar longe da Santa Missa. Não tente ser santo em qualquer outro lugar longe da Santa Missa, porque você vai falhar miseravelmente. A Santa Missa foi instituída para você. Não troque ela por nada. Não troque ela por nada. Tudo bem? Terceira característica do católico de IBGE. Ele diz que é católico, mas ele discorda de vários pontos da doutrina. Eu sou católico, mas... Quando vem esse mas aí, eita, ele não acredita que Jesus está na Eucaristia. Eu recebo a hóstia, mas eu não acredito que Jesus Cristo está na Eucaristia. É um católico de IBGE. Não acredita na confissão dos pecados. Quantos católicos você já ouviu falar? Eu confesso meus pecados direto a Deus. Eu não preciso que um padre me perdoe. Recebeis o Espírito Santo. Aqueles a quem vos perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem vós retiverdes, ser-lhes-ão retidos. O próprio Senhor Jesus deu aos sacerdotes da igreja o poder para perdoar pecados. O poder para ligar e desligar. O próprio Senhor deu aos padres, aos bispos, enfim, aos sacerdotes, este poder. Não por méritos deles, mas por mérito de Cristo, o poder de perdoar os pecados. E é por isso que nós católicos não podemos repetir esta besteira de que nós confessamos direto a Deus. Nós confessamos sim, direto a Deus, mas também precisamos cumprir o preceito de confessar ao sacerdote. Tá? Não podemos ser esse tipinho de católico que repete essas bobagens. Tá bom? Leia aí o Evangelho de São João. Tudo bem? Outra coisa... Não acredita na poderosa intercessão de Maria. Eu sou católico, eu acredito em Jesus, no Espírito Santo, mas eu acho que Maria, ela não intercede por nós. Bem, então você não é católico, você precisa ter mais humildade, você precisa estudar, você precisa de uma Bíblia, de um catecismo, precisa estudar aquilo que os santos disseram sobre Nossa Senhora. Perceba que a maioria dessas características, a maioria dessas coisas do católico de IBGE está ligado à falta de formação. Não é à toa que o próprio Deus diz que meu povo se perde por falta de conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento santo, ou ele te salva, ou a ausência dele te condena. Tá certo? Eu tenho certeza que as pessoas que estão se perdendo na fé, que estão esmorecendo, que estão esfriando, na maioria dos casos é por falta de conhecimento. Tudo bem? Não acredita que o Papa seja o sucessor de Pedro. Eu acredito, né, na igreja, eu gosto da igreja, mas eu acho que o Papa não é o sucessor de Pedro. Não podemos acreditar nestas bobagens. O Papa é o sucessor de São Pedro. Está no Evangelho, está na patrística, está ao longo da história. Diversas evidências bíblicas, diversas evidências históricas de que São Pedro foi o bispo de Roma. Ou seja, o bispo de Roma é o Papa, tá certo? Sem contar em todos os seus sucessores, Cleto, Clemente e muitos outros. Então nós católicos não podemos acreditar nestas bobagens, tá certo? O nosso padre, o nosso Papa Francisco é o querido sucessor do apóstolo São Pedro. Tudo bem? Outra característica, eu ainda aqui estou no ponto 3. Ele diz que é católico, mas discorda da fé, discorda da igreja. Ele não acredita que o casamento é indissolúvel. Ele acha que uma pessoa pode casar e se separar na hora que der na teia. Isso é uma mentira diabólica. Depois que você casa, você não separa. Não vou aqui entrar em questões de nulidade, tá certo? Não vou aqui falar besteira. Eu não sou especialista nisso, em direito canônico. Então, tem um monte de sacerdotes aí no YouTube, né, que conhece esse assunto profundamente. Outra coisa, ele acredita na reencarnação. Tem um monte de católicos que vão à missa, mas acham bonitinho essa história de que a pessoa morre, volta, ressuscita, reencarna. Iremos ressuscitar no último dia, tá? Creio na ressurreição da carne, mas tem gente que acredita na reencarnação. Isso não é coisa de católico, meus filhos, né? Por favor. Ele não acredita na possibilidade de santidade. Eu acho que esse negócio de ser santo, isso é besteira.
Não é besteira. Sede santo porque vosso Deus é santo. O próprio Deus também disse, sede santo porque eu sou santo. O Senhor jamais colocaria esse desejo de santidade em nosso coração se não fosse possível. Esse desejo de santidade, se não fosse possível a santidade de fato. O Senhor colocou em nosso coração o desejo da eternidade porque ela existe. E você também deseja ser santo. Principalmente você que está atolado no lamaçal do pecado. Quanto mais atolado você está no pecado, mais um desejo de santidade existe dentro de você. E esse desejo está aí porque a santidade é possível. Tudo bem? Não ignore a quantidade absurda de santos, de grandes homens e mulheres na história de nossa igreja. Eles conseguiram e nós também podemos conseguir e não podemos desistir, porque aquele que perseverar até o fim será salvo e sem santidade, como vai dizer a carta aos Hebreus, nós não veremos a Deus. Você pode ser santo. O Concílio Vaticano II diz que a santidade é a vocação universal de todos os seres humanos. Amém? Outra coisa, ele não acredita na existência do diabo. O católico de IBGE não acredita na existência do diabo. Sabe o que é mais interessante? É que é isso que o diabo quer. O diabo quer que você não creia na existência dele. Quanto mais você acha que ele não existe, mais presa fácil você é. Tudo bem? Quarto ponto. O católico de IBGE, ele diz que é católico, mas acredita em todo tipo de superstição. Horóscopo, signo, fantasma. Vixe, eu acho que eu vi um fantasma. Por favor, né, meu filho? Não, meu signo é peixe. Aí eu acredito no horóscopo. Hoje é terça-feira, eu tenho que vestir amarelo. Por favor, né? Não, mas é porque Júpiter está alinhado com o Saturno, então quando eles estão alinhados assim, as coisas ficam melhor para mim. Pelo amor de Deus, né, meus caros? Pelo amor de Deus, meus irmãos. O justo vive pela fé e não pelo alinhamento de planetas. Então, ou nós somos católicos, ou nós acreditamos nestas bobagens supersticiosas. Tá certo? Não faz sentido eu dizer que sou católico e acreditar que hoje é quarta-feira e eu tenho que vestir vermelho para que eu tenha sorte no amor. Olha, a sorte no amor, a sorte no dinheiro, a sorte na vida espiritual não tem nada a ver com cor de roupa. Tá certo? Nós temos que acreditar nisso. Quinto, o católico de IBGE, ele diz que é católico, mas os influencers dele são os santos. Desculpa, são os artistas mundanos e não os santos. Ele acredita em um monte de artistas mundanos, que inclusive acreditam num monte de porcarias. São abortistas, pregam adultério, pregam um monte de mentiras, pregam ateísmo descaradamente. E os católicos seguem ele. É só entrar lá no Instagram do católico e ver lá quem é que ele segue. Um monte de gente que odeia a igreja, odeia a fé. Um monte de gente que odeia Jesus. Quem é que tem que influenciar um católico? Os santos. Santa Teresinha, São Padre Pio, São Maximiliano Kolbe. Os santos. Os grandes homens, as grandes mulheres. Mas quem é que está influenciando os católicos? Um monte de artistas sem futuro. Tudo bem? Sexta característica do católico de IBGE. Ele se diz católico, mas separa a vida espiritual da vida social e política. Ele acha que, eu sou católico, mas não tem problema de eu votar num político abortista. Que mágica é essa, meu caro? Nós somos católicos. Temos que crer conforme o todo. Temos que trazer o catolicismo para a nossa vida. Obviamente, o aborto não é o único problema político de um católico. Eu não posso defender um político imoral. Eu não posso defender um político que desdenha da vida humana. Eu não posso defender um político que faz hora, que zomba de quem está morrendo. Eu não posso defender um político de quem defende o aborto. Eu não posso defender um político
que defende ideologia de gênero. Aí alguém pode estar pensando, e vai sobrar quem? Não é problema meu. É uma questão de consciência, mas a consciência não pode ser prostituída. Tem católico que quer ir à missa, quer comungar, mas a vida política dele, ele vota num monte de desgraçados que odeiam a vida humana. E alguém pode estar se perguntando, e aí, Martinson, me diz aí um bom político para eu votar. Nenhum. Isso não é eu quem vou te dizer. Tá certo? Eu não vou aqui fazer apologia a político. O simples fato de eu estar falando isso aqui já vai deixar um monte de gente nervosinho aí. Fique nervoso mesmo, seu católico de IBGE, seu fraco. Outra característica de um católico de IBGE é que normalmente ele é fraco. Ele escuta uma pregação que bate de frente com aquele ídolo que ele acredita, com aquele bezerro de ouro que ele acredita, ele fica indignado. Sétima característica do católico de IBGE, ele morre de vergonha de defender a fé católica. Ele vai para a universidade e lá as pessoas falam mal da igreja, ele não defende, ele tem vergonha. As pessoas defendem o aborto na cara de pau, ele não concorda com o aborto, mas ele é medroso, ele não tem coragem de levantar a mão e dizer, eu sou contra isso aí. O aborto vai contra a lei de Deus, não matarás. Aquele que cometer aborto, aquele que defendeu o aborto, em âmbito público, em âmbito privado, esta pessoa não herdará o reino de Deus, porque os homicidas não herdarão o reino de Deus. Ele tem medo de falar isso. Ele tem medo de abrir a boca dentro da sala de aula e dizer, quem defende o aborto não herdará o reino de Deus. O católico de IBGE é medroso. Ele tem medo. Ele baixa a cabeça para todo mundo. Ele tem vergonha de defender a fé. As pessoas falam mal de Nossa Senhora na frente dele, ele fica calado. Ele não consegue defender. Ele nem reza pela pessoa. Ele fica em silêncio. Ele tem medo de perder seguidores no Instagram. Ele tem medo de perder amigos. Ele tem medo de perder conhecidos. Se eu for defender a doutrina católica, se eu for defender a verdade católica em público, os meus amigos vão ficar chateados comigo. Idem vele, idem noli. O que significa isso? Pesquise aí o que foi que Santo Tomás de Aquino e os escolásticos quiseram dizer. O católico de IBGE morre de vergonha de defender a fé católica. E claro, existem outras coisas que um católico de IBGE faz ou deixa de fazer. E que meu irmão, que minha irmã, por favor, não seja esse tipo de católico. Não seja frio, não seja morno, pegue fogo, seja quente, seja uma brasa. O Senhor disse que os mornos ele vomitará. Os católicos de IBGE são mornos. Os católicos de IBGE são aquela água morna que nem para fazer café presta. Café só presta quente. Chá só presta quente. E católico só presta quente, cheio do Espírito Santo e pegando fogo. Os mornos, não entrarão no reino de Deus. Eu não vou aqui dizer que os mornos entrarão, porque não entrarão. É modinha hoje em dia também, né? Ficar passando pano para pecado. Não vou fazer isso. Não seja morno, meu irmão. Não seja morno, minha irmã. Levanta essa tua cabeça. Tu nasceu para ser santo, rapaz. Mulher, tu nasceu para ser santa. Amém? E não esqueça, só amamos aquilo que nós conhecemos. Jesus Cristo. Eu acredito que quem está ouvindo agora este vídeo, esta formação, de alguma maneira percebeu que precisa mudar de vida, que precisa nascer de novo da água e do Espírito Santo, assim como Nicodemos nasceu de novo. De alguma maneira esta pessoa está neste exato momento tendo a consciência de que precisa rever muitas coisas de sua vida. E eu te peço, Jesus, manda o teu Espírito Santo sobre esta pessoa, para que ela possa se encher de novo daquele primeiro amor, como tu mesmo cobrou no livro do Apocalipse. Eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor tire toda a frieza e toda a mornidão da vida desta pessoa e encha ela com o fogo do Espírito Santo, para que ela possa consertar a vida dela.
para que ela abandone esse catolicismo frouxo, esse catolicismo tíbio, e para que ela se torne uma católica de verdade, um católico de verdade, apaixonado pela igreja, apaixonada por ti, apaixonado por Nossa Senhora e pelas tuas verdades. Para que esta pessoa coloque agora na cabeça que ela precisa buscar a santidade. Porque sem santidade, Jesus, nunca nós tiveremos, nunca nós te abraçaremos. Sem santidade, Jesus, nós nunca beijaremos o teu rosto, nunca sentiremos o teu cheiro, nunca tocaremos nos teus cabelos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor já está fazendo na vida de quem está ouvindo esta pregação, esta formação. Louvado seja o teu santo nome, porque só tu, Senhor, é digno de toda a honra e toda a glória. E não é justo, Senhor, que nós nos envergonhemos diante de ti. Porque se nós te honrarmos, Senhor, o Senhor vai falar o nosso nome diante do teu Pai. E nós alcançaremos a vida eterna. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado.